Alguém disse uma vez que Satanás é mais perigoso quando usa a sagacidade de uma serpente do que a força de um leão. Mais perigoso para a igreja do que a perseguição imposta por Satanás é a sua tentativa de sedução. E nós veremos isso agora no texto de Apocalipse 2, do versículos 12 ao 17. Falando sobre a terceira igreja, a carta à terceira igreja, a igreja em Pérgamo. Vamos ver um pouquinho sobre como era essa cidade. Ali existia o culto ao imperador, também muito forte nessa cidade. Um templo de adoração a Zeus, culto ao imperador, um templo de adoração a Zeus, uma grande biblioteca e os seus livros eram registrados em peles de animais, não existia papel. Essas peles, essa matéria-prima usada ali foi chamada de pergaminho, né? Da onde vem esse nome, pergaminho, por causa da cidade, Pérgamo. Então, o templo a Zeus, culto ao imperador, a grande biblioteca que fazia da cidade um centro cultural de tráfico de muitas pessoas e várias religiões, e também uma escola de medicina. E as pessoas doentes iam para ali em busca dos médicos e também em busca da cura dos deuses. E a cada milagre era atribuído ao deus serpente, a ponto da medicina adotar a serpente como um dos seus símbolos. Ali nessa cidade estava localizada a igreja de Pérgamo. A igreja que havia sofrido perseguição. O seu líder maior, o seu pastor, foi morto, perseguido, e Cristo elogia essa igreja. Cristo inicia o texto dizendo que ele tinha a espada de 2 gumes na mão. Mais para frente nós vamos entender o porquê Cristo se identifica assim. A cada igreja Cristo se identifica de uma forma, porque isso tem muito a dizer àquela igreja. Cristo diz: eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes na mão. E Cristo diz que vocês estão alocados, situados no local onde está o trono de Satanás. Tamanha ali era a adoração a outros deuses, tamanha dificuldade que a igreja sofria naquela cidade. Mas como Satanás, através da perseguição, mesmo martirizando, não conseguiu fazer a igreja recuar, Cristo chega a dizer que essa igreja ela estava disposta a morrer pelo seu nome, não negar o seu nome. Mas teria algo, querido, numa igreja que está disposta a morrer pelo nome de Cristo? Teria algo nessa igreja a ser condenada pelo próprio Cristo? Havia coisas sérias, queridos. Haviam coisas a serem combatidas pelo próprio Cristo. As coisas estão aí no texto. Alguns no meio de vocês estão abraçando a doutrina de Balaão e também as do Nicolaítas. Os irmãos estão fazendo a leitura diária aí, anual, já passaram lá por Gênesis e por Êxodo e viram lá a história de Balaão, um profeta contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E ao chegar lá de frente ao povo de Deus, Balaão tentava amaldiçoar e chegava lá e não conseguia, ele só abençoava. E o rei falou assim: mas como eu te contrato para amaldiçoar e você só abençoa? E Balaão diz: esse aí é o povo de Deus, eu não posso amaldiçoá-lo. Você não vai conseguir vencer esse povo aí lutando contra ele. Mas há uma forma de você conseguir vencê-lo. Se infiltra no meio deles, manda os seus moços, as suas moças para lá, se mistura no meio deles, conquistam eles, e daqui a pouco eles vão estar encantados, vão se casar, daqui a pouco eles vão estar adorando os seus deuses, eles vão perder a presença do Deus deles, e eles vão se enfraquecer. E assim vocês poderão derrotá-los. Essa estratégia agora é usada na igreja em Pérgamo pelo inimigo. Essa doutrina de Balaão, de fazer com que a igreja se misturasse com o mundo, abraçasse aquelas práticas que haviam na cidade, de banquete servido a outros deuses. Venham, assente-se conosco, vamos ser amigos, vamos andar juntos. Qual problema há em você adorar o seu Deus e também se assentar comigo? Essa proposta, essas tentativas de seduzirem a noiva de Cristo estavam sendo feitas.
E a doutrina dos nicolaítas, que Jesus já havia dito à igreja em Éfeso que ele odiava. Era um dos elogios de Jesus à igreja em Éfeso, que a igreja em Éfeso rejeitava a doutrina dos nicolaítas, que tentava dizer que pecado não era pecado, que a igreja precisava se aculturar, e que qual era o problema de pecar, se faria ainda mais a graça abundar. Quer dizer, quanto mais nós pecarmos, mais a graça de Deus vai atuar. Olha a proposta. E aí alguns estavam sendo seduzidos por isso. E Jesus diz: contra estes eu virei com a minha espada. Pior do que a espada de Roma é a espada do juízo de Deus. Contra estes eu vou vir com a minha espada, esses que tentam seduzir a minha igreja. Que palavra para a igreja atual, que palavra para Piba Sampaio Corrêa. Uma palavra de alerta, uma palavra para que a gente entenda que a igreja não pode negociar com as práticas que Cristo abomina. A igreja noiva de Cristo não pode deixar-se seduzir, não pode deixar-se seduzir-se pelo inimigo. Então, a igreja em Pérgamo abriu essas exceções, algumas pessoas. Interessante, querido, que Cristo diz assim: a minha espada vai vir contra eles. Mas para a igreja de Cristo diz assim: arrependam-se. Mas se não eram todos, eram alguns, por que a igreja precisava se arrepender? Porque aqueles que não praticavam concordavam, se calavam, ficavam quietos, se amoldavam, se acostumaram. Eu não faço, mas o irmão faz, não tem problema. E aí, querido, o juízo de Deus também viria sobre aqueles, porque viram a noiva de Cristo, correr perigo e não se posicionaram. Olha que palavra para a igreja de Cristo atual. Mas Cristo dá oportunidade, diga: arrependam-se, arrependam-se. E tem promessa maravilhosa, como em toda a palavra de Deus, para aqueles que se arrependem, para aqueles que buscam viver aquilo que Cristo quer para a igreja. Cristo diz: eu darei a vocês uma pedrinha branca, darei a vocês de se assentarem, de comer um maná. Vocês que não se assentam no banquete oferecido pelo inimigo, se assentarão comigo, comerão comigo no meu banquete. A pedrinha branca, querido, significava para aquela época, nos julgamentos, os jurados, as pessoas que iam julgar, usavam uma pedra preta e uma pedra branca. Se no final tivessem mais pedras pretas do que branca, a pessoa estava condenada. Mais pedras brancas do que preta, a pessoa estava absolvida. E Cristo está dizendo: vou dar para vocês uma pedrinha branca, uma absolvição para aqueles que se arrependem. Um novo nome de condenado a salvo. Louvado seja o Senhor, que sejamos a igreja arrependida, que não negocia com o mundo, que rejeita as ofertas, as tentativas de sedução do mundo, e que possamos seguir firmes para o banquete espiritual que nos aguarda no céu, com o nosso Senhor e Salvador. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ligado na